Voltei aqui para nós estarmos falando sobre Débora. Eu fiz aí um post semana passada e algumas pessoas me chamaram e eu prometi que eu ia gravar um vídeo falando sobre isso. Eu coloquei alguns pontinhos aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar em inbox também que a gente conversa. O que eu queria esclarecer aqui para vocês é o seguinte. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós precisamos ler a Bíblia segundo a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã. Nós não podemos contextualizar a Bíblia para o tempo que nós estamos vivendo hoje enquanto sociedade, né? Muitas coisas mudaram, porém, gente, a Bíblia ela é imutável. Os princípios bíblicos, os princípios de Deus, eles são imutáveis e nós precisamos levar isso muito em consideração. E mais ou menos aí uns 20, 15 anos para cá, principalmente, a nossa sociedade ela tem sido muito bombardeada com muitas ideologias. E para mim, uma das principais ideologias e um dos principais bombardeios na nossa mentalidade, na nossa cosmovisão, é o feminismo. Gente, o feminismo ele foi sendo disseminado na sociedade ali com pequenas pepitas, com pequenas sementinhas durante muitos anos. E eu vejo que hoje essas sementes, elas germinaram e estão brotando aí os seus frutos. E muitas pessoas estão com a mentalidade muito distorcida, mulheres cristãs, mulheres dentro das nossas comunidades, por conta do feminismo. Vocês sabem, eu sou formada em psicologia. Na faculdade, eu vi muitas dessas ideologias sendo disseminadas ali na mentalidade, né, dos alunos. Eu convivo muito com pessoas, eu converso muito assim com pessoas, eu acolho pessoas. E no acolhimento a gente também vê ali, né? A gente tem a oportunidade de estar ali sozinho com a pessoa e a gente começa a entender o modus operandi da mente da pessoa, a forma com que a mente da pessoa ela pensa e ela se comporta. Então, o que eu vejo hoje, gente, é que infelizmente essa ideologia do feminismo, ela tem alcançado muitas pessoas dentro das igrejas. A mentalidade de muitas mulheres tem se tornado feministas e nós, muitas vezes, nós estamos espiritualizando o feminismo. A gente está tentando espiritualizar o feminismo. Gente, isso é impossível, porque se você estuda a fundo o feminismo, se você começa ali a estudar os princípios do feminismo, a fundo mesmo, você vai ver que a ideia feminista ela é totalmente contraditória àquilo que a palavra traz para nós. E eu sempre falo que contra a Bíblia não existe argumento. Ou nós somos mulheres cristãs, ou nós vivemos e pautamos a nossa vida dentro dos princípios bíblicos, ou nós somos mulheres mundanas e vamos viver segundo a mentalidade do mundo. Então, tudo aquilo que se levanta contra a mentalidade de Cristo, contra os princípios bíblicos que a Bíblia traz para nós andarmos ali segundo aqueles princípios, é uma mentalidade anticristo. O que é a mentalidade anticristo? É tudo que vai contra a palavra. E eu sempre falo o seguinte, para o cristão, não existe argumento contra a palavra. Contra a palavra não existe nenhum tipo de argumento humano, nenhum tipo de filosofia humana, nada, absolutamente nada. Então, se você é realmente cristã, você sempre vai colocar a Bíblia e os princípios bíblicos como inegociáveis na sua vida, na sua casa, na criação dos seus filhos, na forma com que você vive casamento e tudo mais. Mas o que acontece? Todos nós temos uma cosmovisão. A cosmovisão é a lente através da qual a gente enxerga as coisas, a gente lida com as coisas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a forma de eu educar minhas filhas, a forma de eu viver meu casamento, né? Tudo isso passa pela minha cosmovisão. E nós, como mulheres cristãs, nós precisamos alinhar a nossa lente, a nossa cosmovisão, à Bíblia, à palavra. Nós precisamos ser mulheres cristãs com uma cosmovisão bíblica e não uma cosmovisão ideológica.
e não uma cosmovisão segundo o mundo. Mas o que eu tenho percebido muito nesses últimos anos é que nós estamos, às vezes sem perceber, às vezes não é por maldade mesmo, é sem perceber. É como eu falei para vocês, é uma coisa muito sutil, são ideias muito sutis que vai entrando na nossa vida e nós não paramos para refletir e para pensar sobre aquilo que nós estamos falando, que acreditamos. E muitas vezes a gente nem conhece a fundo as coisas e já entramos de cabeça e já falamos ali que nós somos aquilo ali sem ao menos conhecer. E aí o que a gente faz? Nós começamos a ler a Bíblia não através do óculos bíblico, não através da cosmovisão cristã, mas através da cosmovisão da ideologia, através dos princípios do mundo, através daquilo que o mundo está falando e não aquilo que a Bíblia está falando. E eu acompanho muitas mulheres nas redes sociais e eu tenho visto muito isso, gente. Isso já está acontecendo, isso já é uma realidade. E nós precisamos ser muito prudentes, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque quando eu leio um texto bíblico, segundo a cosmovisão ideológica, todo o sentido do texto, ele muda. E ele vai ser propenso à ideologia e não à verdade bíblica e não aos princípios bíblicos. Por isso que eu falei aqui também para vocês no vídeo da importância de nós, principalmente nós mulheres, lermos a Bíblia todos os anos, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque nós não podemos pegar um texto isolado. Nós não podemos pegar um livro da Bíblia isolado e criar uma doutrina em cima de um texto isolado, em cima de um livro isolado da palavra. Então, assim, a palavra, ela não se contradiz, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai caminhando ali na Bíblia, a gente vai entendendo a mente de Deus, os princípios de Deus, e isso é extremamente importante para nós, dentro da sociedade a qual nós vivemos hoje, totalmente ideológica, e vai piorar, e é por isso que nós precisamos proteger a nossa mente, o nosso coração em Deus e na palavra. Por exemplo, quando a gente pega o texto de Débora, né, e foi o que eu trouxe aqui para vocês, nós vemos ali uma mulher posicionada, uma mulher que sabia quem era em Deus, uma mulher que tinha um chamado, ela tinha uma unção profética sobre a vida dela, ela era profetisa, porém, quando a gente lê o texto, eu consigo sentir o coração de Débora pela nação. Débora, ela tinha um coração contrito diante de Deus, era uma mulher muito posicionada em Deus, porém, quando a gente volta os olhos para Débora, para o coração de Débora, como eu falei, a gente vê essa mãe, né? Essa mulher que se colocou no lugar de mãe para Israel, de mãe para a nação. O sentimento dela era de cuidado, era ela tinha muita cautela com tudo que ela fazia, ela levava muito a sério, ela era justa, ela era imparcial. E o interessante, gente, é que quando você olha para o comportamento de Débora, você não vê nela um comportamento de uma mulher que queria autopromoção, de uma mulher que queria ali construir algo no nome dela, para ela. Não existia manipulação em Débora. Muito pelo contrário. Tudo que ela fazia com justiça, ela fazia de forma imparcial e ela fazia temendo a Deus. Ela tinha o coração contrito diante de Deus pela nação. E aí, quando a gente vê ali aquele contexto, né, de Baraque, ela manda chamar Baraque, a nação estava passando por um momento muito difícil, não existia rei em Israel, Baraque era líder do exército de Israel, e quando Débora manda chamar Baraque, a primeira coisa que ela aponta para Baraque é a palavra que Deus liberou para Baraque. Ela tenta ali levar Baraque, olha Baraque, se posicione, Deus já entregou os nossos inimigos nas suas mãos. Então ela traz a palavra de Deus para Baraque. E aí Baraque, eu não sei o momento ali que ele estava vivendo enquanto líder do exército, né? Talvez não fosse um momento tão bom assim, mas ele se coloca ali e a gente vê que Baraque, ele respeitava a unção profética que estava sobre Débora. E ele falou para ela, olha, se você for comigo,
eu irei para a batalha. Mas se você não for, eu não vou. Ou seja, ele precisava daquela unção profética que estava sobre a Débora. E aí ela fala, tudo bem, eu vou com você para a guerra, mas pela sua falta de posicionamento, pela sua atitude, os seus inimigos vão ser vencidos através da mão de uma mulher. E que nem foi através da mão de Débora. Então ela era imparcial, ela era justa. Quando Baraque se chegou a ela direcionou Baraque na palavra de Deus, ela levou Baraque ali na palavra de Deus. Outra coisa, quando eles foram para a guerra, as tribos, elas se reúnem sob a ordem de Baraque, não sob a ordem de Débora. Ela não tomou o lugar de Baraque, ela não atropelou os papéis, tá? Mas Baraque, ele era o líder do exército e ele continuou ali como líder. Eu vejo que ela estava ali do lado dele realmente. E Baraque, ele se submete à palavra de Deus, à palavra profética de Deus, o direcionamento de Deus que estava sobre a Débora. Baraque, ele se submete a Deus através de Débora. Então a gente precisa entender muito isso. E o caráter de Débora, ele é inegociável. Como eu falei para vocês, não existia manipulação em Débora, não existia nela ali alcançar nada para si, mas tudo que ela fazia, toda a movimentação de Débora era a favor da nação, era a favor de Israel. Em momento algum ela expôs Baraque, em momento algum ela diminuiu Baraque, não, muito pelo contrário. Ela estava ali na posição que Deus colocou ela, não com mãos de ferro, não com autoritarismo, mas ela realmente tinha o coração de Deus para Israel. E, gente, outro ponto aqui que eu quero colocar para vocês, Débora, a gente vê ali claramente que ela foi muito usada por Deus para reposicionar Baraque no lugar que Deus tinha para ele. Agora, eu quero trazer aqui para vocês o capítulo 5, que fala sobre o cântico de Débora. E ele diz o seguinte: desperte, Débora, desperte, Débora, desperte e entoa um cântico. E aí, só que a gente não pode parar por aqui, né? A gente precisa continuar a ler o capítulo, o versículo. Que o próximo versículo fala o seguinte: levante-se, Baraque, levante-se. Ou seja, gente, a oração de Débora não foi só para si, mas assim, existia esse reposicionamento no lugar ali de Baraque. Isso foi muito claro, isso foi muito nítido. E mais ali para frente, no verso 24, ela exalta também Jael, né? Então vocês verem que ela não traz só para ela coloca cada um no seu devido lugar, porque Débora, como eu falei para vocês, ela não buscava autopromoção, ela verdadeiramente se importava. E uma grande marca assim, que eu vejo sobre a vida de Débora é exatamente isso, que ela se importava de verdade. Nós precisamos, como mulheres, nos posicionar nesse tempo, mas com esse coração de quem se importa de verdade. Não simplesmente buscar posição, não simplesmente buscar ter uma voz, mas antes de qualquer coisa, nos importar de verdade. Você se importa de verdade pela sua nação, pelo povo que Deus tem confiado na sua mão? Você se importa de verdade com as pessoas que estão ao seu redor? Você se importa com o coração de Deus para as pessoas que Deus tem colocado aí ao seu redor, na sua vida, no seu ministério? Gente, a gente precisa pensar sobre isso. Não é simplesmente pegar ali uma história bíblica e criar um outro contexto dentro de uma história tão linda e tão, assim, tão pontual para nós, como essa história de Débora. Nós estamos vivendo um tempo onde as ideologias têm tentado nos direcionar, têm tentado direcionar o nosso casamento, têm tentado direcionar a criação dos nossos filhos, a forma com que a gente lida com os outros, a forma com que a gente vive ministério, né? Então, a gente precisa sim
parar para refletir o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, porque nós vamos prestar contas de tudo isso para Deus. E eu acredito que a gente tem escutado muito nesse tempo, né, que Deus está levantando um exército de mulheres, que Deus está movimentando as mulheres, e isso é claro, isso é nítido, existe mesmo uma movimentação entre as mulheres. Porém, eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Eu acredito nessa movimentação de Débora. Eu acredito nessa oração ali, né, do capítulo 5. Desperte, Baraque, levante, Baraque. Levante, Baraque. Eu acredito que Deus está levantando nesse tempo uma geração de mulheres que vão gritar, que vão proclamar, a começar dentro das suas casas. Levante-se, Baraque. Nós precisamos que os Baraques dessa geração se levante, porque Deus criou homem e mulher e um não é melhor do que o outro, um não tem mais valor do que o outro. Cada um de nós temos o nosso papel, a nossa função, e para Deus nós temos valores iguais. Porém, nós temos papéis e funções muito diferentes. Deus estabeleceu o governo masculino, Deus estabeleceu o sacerdote masculino sobre a casa, sobre a família, sobre a vida da esposa, sobre a vida dos filhos. E nós precisamos resgatar isso, gente, na nossa comunidade, porque nós precisamos deixar isso de legado para a próxima geração, de herança para as próximas gerações. Nós precisamos nos levantar primeiro dentro da nossa casa e convidar o nosso Baraque a se levantar e se posicionar no lugar dele. Nós não podemos tomar o lugar que não é nosso. Nos meus acolhimentos a mulheres, eu tenho acolhido mulheres que são completamente independentes, que têm a sua profissão, que saem de casa para trabalhar, que muitas vezes até ganha mais do que o homem, que viaja muito ali trabalhando. Porém, gente, nos bastidores, essas mulheres estão cansadas, sobrecarregadas. Essas mulheres trazem muitas frustrações de não poder estar fazendo exatamente aquilo que elas, na verdade, gostariam de fazer. Então, e nós estamos criando aí, né? Nós estamos vendo realmente uma geração de mulheres cansadas, depressivas, estressadas, que não estão cumprindo o seu papel e a sua função na família. E o nosso papel familiar, o nosso papel ali no seio da nossa família, isso é uma prioridade no coração de Deus. E aí eu te pergunto mais uma coisa: será que nós estamos nos importando com aquilo que é prioridade para Deus, com aquilo que Deus estabeleceu como princípio e fundamento para nós cristãos? Então eu quero levar você a pensar sobre isso. Eu vejo que existe uma voz. A voz do feminismo, na verdade, como eu falei, não é uma voz de igualdade, é uma voz que quer colocar a mulher em um lugar de superioridade, e não só isso, mas é uma voz que tem castrado a masculinidade de muitos homens. E nós, como cristãos, nós não podemos entrar nessa de castrar a autoridade, o sacerdócio dos nossos maridos, a começar dentro das nossas casas. Então eu acredito nessa geração de mulheres. E outra coisa, gente, quando se corta a cabeça, o corpo automaticamente morre. Assim como Cristo, assim como Deus estabeleceu Cristo como cabeça da igreja, Deus estabeleceu o sacerdócio masculino, o homem como cabeça do lar, como cabeça da casa. A mulher, ela tem um papel fundamental, ela edifica, mas o homem tem esse papel de governo e direcionamento que precisa sim ser resgatado. Nós precisamos ter muito cuidado em falarmos que somos cristãs e ao mesmo tempo estarmos castrando os nossos maridos, estarmos tirando a voz que Deus deu para o nosso marido de direção, de proteção. Quando se corta a cabeça, automaticamente o corpo morre. E essa é a estratégia do diabo para esse tempo. Cortar a cabeça, aniquilar a cabeça, calar a cabeça. Porque aí automaticamente ele consegue manipular o corpo. O corpo, ele vai se degradar. Ele consegue manipular todo o resto. Então nós precisamos aí, como Débora, sermos mulheres proféticas. Nós precisamos andar na frente. Se você realmente é uma mulher de Deus, eu tenho certeza que você vai se posicionar com essa voz. Levante-se, Baraque. Eu acredito que Deus está, sim, levantando um exército de mulheres. E um exército que vai gritar até o fim, que vai proclamar até o fim. Levante-se, Baraque.
que os Baraques da nossa geração se levante, se posicionem no seu sacerdócio, se posicionem no lugar de sacerdote ao qual Deus confiou como legitimidade nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e que você possa refletir sobre os posicionamentos de Débora, sobre a atitude de Débora, sobre os princípios que Deus traz para nós através de Débora, e que você leia a palavra não através de um filtro ideológico, de uma cosmovisão ideológica, mas que você peça para o Espírito Santo arrancar de você qualquer raiz de ideologia e peça para o Senhor te revelar a palavra a partir do coração dele, a partir dos olhos dele, e não segundo as ideologias, as filosofias vãs desse mundo que nos cerca. Que Deus te abençoe.